Então acho que isso cooperou em me tornar a pessoa que eu me tornei, enfim. Mas eu sou muito grato aos meus pais por isso, sabe? E eu pretendo levar isso pra educação também dos meus futuros filhos também. Com certeza, não tenho dúvidas. Nossa, isso é demais. A gente sempre fala que papo vai, papo vem, mas é sobre família. Sim. Sempre sobre família. Sim, muito. É muito importante, é a base, é o fundamento, né? Então, eu vejo a diferença, assim, quando eu converso com uma pessoa que teve uma família... Que é isso, também não... A gente tem um público, João, muito, também mais velho, sabe? Então, é muito legal você que tá ouvindo que é mãe ou pai, sabe? Não poupe o seu filho. Isso é muito legal. Você ser 100% transparente com o seu filho, conversar sobre assuntos que não são falados. Por exemplo, relação sexual, né? Exato. Os pais não falam. E aí, a criança, adolescente, aprende na escola, aprende com outro adolescente. Você fala assim, cara, quem você quer que ensine isso pro teu filho? Um outro adolescente que também não sabe nada? Ou você e a sua igreja? Né? É muito pertinente a gente trazer esses temas aqui e inserir realmente os seus filhos nisso. E eu tô muito feliz que eu acho que, através da sua vida também, a gente vai alcançar um público mais novo, sabe? Que, nesse sentido, assim, porque... por exemplo, eu tenho um irmão de 18 anos e ele é a coisa mais linda do mundo, assim, mas ele ainda não encontrou um lugar, assim, que ele realmente se identificasse com Deus, sabe? E eu vejo que a gente tá criando um espaço aqui pra isso, então eu fico muito feliz, louvo a Deus pela sua vida. Que bacana. E, João, assim, você sempre foi inserido nesse meio de células e tudo mais da sua casa, né? E eu fiquei chocada do seu pai, do testemunho do seu pai. Sim, Caramba. muito louco, assim. Muito louco, e tipo, quase, né, passou por um divórcio, então assim, vê como Deus realmente restaura, né? Deus restaura, assim, completamente. Meu pai, ele era o bicho grilo, assim, muito louco. Ele era da praia? Total, surfista. Ah, tipo... Minha mãe, um oposto, assim, muito certinha, uma santinha, casou virgem. Ela era da igreja se converteu já? com 14 anos, sim. Se converteu com 14 anos, ela se tornou obreira da Universal. Não. Ela foi pra Universal com a minha bisavó, porque ela tava com um tumor no seio. E a minha mãe tava com um tumor no seio, adolescente. E minha bisavó viu na rádio que era uma igreja que benzia, ela não tinha nem ideia do que era. E aí minha mãe foi, e quando ela pisou na igreja, o tumor dela sumiu. E aí ela falou, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí com 14 anos ela se entregou assim completamente pro ministério e começou a servir na igreja. Então ela conta pra mim que ela ia, tipo, entregar sopa pros mendigos à noite, na rua, muito nova. Domingo, 5 horas da manhã ela tava indo pra igreja pra preparar tudo pra servir. Então ela, desde muito nova, inserida nisso. E aí, por outro lado, meu pai, muito louco, mais velho que ela, entrou na igreja com moto, muito drogado. O Bola era o Ministério de Jovens dentro da Renascer, da Igreja Renascer. Caramba. Que rolava num dia específico lá, tipo um sábado à noite, assim. E meu pai, uma vez, ele já era amigo do Rina, antes deles se converterem, de ambos se converterem, já usaram droga junto, aquela loucura. E aí, uma vez, um amigo do meu pai falou, cara, vamos comigo numa igreja, enfim. Não falou que era igreja, falou, vamos comigo num lugar, põe uma roupa mais ou menos e bora, me leva lá, tal, não sei o quê. Meu pai foi, levou, tava rolando um rock and roll com o Brother Simeon, uma galera muito louca, assim, pra Deus. Ele falou, cara, que lugar irado. E aí conheceu o Rina. E aí, viu que o Rina estava lá, já tinha se convertido. E aí falou, poxa, caramba, você tá aqui, cara. Ele falou, pô, aí o Rina falou, você se converteu? Ele falou, eu não, meu amigo que tá querendo. Mas aí gerou aquele convite e tudo mais, beleza. Depois meu pai voltou, muito louco de droga, entrou com a moto na recepção da igreja, ele era motociclista. Gente! Muito louco, tipo assim, aí já foram barrar ele, assim, ele falou, meu amigo falou que na Bíblia tá falando que é pra vir como tá. Eu tô assim, então eu vim assim. E aí minha mãe viu, lembrou que ele era amigo do Rina e falou, deixa ele entrar, tá tudo bem, ele é amigo do Rina, não sei o quê. E aí recebeu ele e tudo mais, beleza. E aí foi o processo do meu pai. E aí ele se converteu mesmo, depois que ele sofreu um acidente no mar. E aí ele quase morreu, tipo, era um El Niño de 98. 98? Acho que foi. Que ondas assim gigantes na praia de Cambuí, no litoral norte de São Paulo. E aí todos os surfistas saindo do mar e meu pai virou à noite. Ele tinha ficado 1 ano em santidade, sem usar droga, se guardando mesmo sexualmente. Irado. E aí, numa noite anterior a esse acidente, ele caiu, cheirou pó pra caramba, usou muita droga, ficou com uma menina. E dia seguinte, aquelas ondas, ele foi pro mar e sofreu um acidente. A prancha dele quebrou, ele
teve um efeito no mar que chama backwash, que é quando a onda bate na pedra e volta, e numa dessas a onda jogou ele pra pedra, a rótula dele se abriu, e aí ele pensou que era um ouriço. Uma loucura, ele pensou que era ouriço, puxou, aí a rótula zoou, não perdeu o movimento da perna e ficou horas ali, uma tempestade acontecendo, até resgatarem ele. O bombeiro que foi resgatar ele desmaiou de tanto sangue que viu nele, assim. Uma loucura, uma Desculpa loucura. aí, mas é porque Não, é sim, meio bizarro, muito louca a história. muito E aí louca. era pro meu pai amputar a perna, Jesus operou um milagre, minha mãe visitando ele toda semana junto com os jovens da igreja. Mas eles ainda não estavam... Não tinham nada. Ele já... E aí foi quando meu pai se aproximou de fato de Deus, e aí eles se apaixonaram. Depois de muita coisa acontecer, minha mãe tava indo para os Estados Unidos, Deus usou uma profeta para falar que ela não ia para os Estados Unidos, eles estavam fazendo um propósito no monte, enfim, uma história muito louca. Caramba! Um dia eles podem até vir aqui para Deus, contar, nossa, porque eles são... eu quero, eles contando é muito como legal. Como que é o nome de sua mãe? Minha mãe chama Eli, meu pai Figueiredo, sobrenome, mas é Luiz Antônio Figueiredo. Olha, Dona Eli, Figueiredo... Dona nada, se ela vir você falar dona, ela vai ficar brava. Ai, tá bom, então não, Eli, dona ela não. tem 43 anos, Eli super nova. maravilhosa, super jovem, super cool. Ela é. Meu pai também. Deve ser, porque Jovenzão. você... Não, é muito legal. Pastores descolados, assim, Adoro. tipo, todo tatuado. Meu pai é muito louco. Espero vocês aqui no Positivamente. Não, Com certeza. Traz eles, você vai amar a saber a história deles, assim, muito Eu louco. vou trazer, de verdade. Não, porque eu honro muito a história dos nossos pais, sabe? A minha mãe recentemente estava aqui Total. também contando, porque meus pais também quase passaram por um divórcio. E hoje nós estamos aqui, glória a Deus, e que a gente possa propagar Legal. isso para os nossos filhos. Você propaga para os seus filhos, seus filhos, sabe aquela música? E os filhos. Isso aí. Não, mas que demais. E assim, você cresceu nesse contexto, então depois de tudo isso que aconteceu, né, com os seus pais, e Jesus sempre foi real pra você? Ou você teve uma virada de chave, assim? Sempre foi muito real, mas óbvio, eu tive uma virada de chave, assim, quando a ficha caiu, que Jesus o Deus era- dos meus pais poderia ser o meu Deus, sabe? Muito bom. O mesmo Espírito Santo que habita nos meus pais e que usa os meus pais, ele também habita em mim e se eu quisesse, ele poderia me usar. E aí virou essa chave, sabe? Na minha cabeça, quando eu tinha uns 14 anos, eu falei, caraca, o mesmo Deus que usa profetas, missionários, evangelistas, pessoas que eu tenho muita admiração, ele pode me usar. E só eu me abri pra isso. E aí eu comecei a me abrir pra isso e viver isso. Com certeza rolou essa chave. Mais assim, ou que menos virou. quando, assim? Eu tinha uns 14 anos. Eu lembro que se eu for assim pensar em um acontecimento que me fez cair a ficha, foi quando eu assisti um documentário que chama Holy Ghost, que o Todd White faz parte. Tô ligada. E o Jake Hamilton também. Aham. E que eles saíam, tipo, para vários lugares do mundo pra pregar o evangelho, e o Espírito Santo ia direcionando, tipo, olha, vai pra Itália. E aí um diretor e ele pegavam um voo, um filmmaker e tal, Demais, né? pra Itália, e lá Deus ia dando palavras. Olha, vocês vão num restaurante que vai ter uma pessoa assim, 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 dessa pessoa vocês vão se conectar com tal coisa, que vai acontecer isso, isso, isso. E pessoas sendo curadas no caminho, várias conexões acontecendo, palavras de conhecimento, enfim. E eu vi tudo aquilo e eu falei, caraca, eu quero viver isso. E aí uma chave virou e, tipo assim, eu lembro que naquela semana eu reuni o grupo de jovens da igreja dos meus pais, Aham. que eu já fazia parte ali da liderança dos jovens. E eu falei, vamos falar de Jesus. E eu tava em casa, a gente orando, e aí Deus falou assim comigo, vai no velório, vai no cemitério da cidade e vai pregar no velório. E na cidade que meus pais moram, que é São João da Boa Vista, tem um cemitério só e umas 5 salas de velório, assim. E aí a gente foi, e aí tinha um velório acontecendo, a gente entrou, e a gente começou a falar de Jesus, pessoas começaram a aceitar Jesus, a gente pregou ali no velório, foi lindo, Deus começou a dar palavras de conhecimento sobre a família Caramba, daquela pessoa João. que tinha falecido. E aí de lá Deus falou, olha, agora vai pro hospital e começa a orar por enfermos. E a gente foi pro UPA, que era tipo um SUS, assim, da vida, que Tá. tinha do lado do cemitério, a gente foi pra lá. E a gente se espalhou assim, começamos a conversar com as pessoas e começamos a orar por enfermos. E aí pessoas começaram a ser curadas. E eu vi pessoas assim, entregando a fichinha no galpão e indo embora, porque falaram que Jesus curou 100%. Nossa. Foram histórias muito loucas, Que assim. demais. Um dia eu me aprofundo melhor, assim, mas teve Aham. uma específica que me marcou muito. Um cara chegou, ele tinha acabado de sofrer um acidente, ele tava urrando de dor. E a gente foi orar por ele. E eu perguntei se eu podia orar por ele. E ele falou que ele tinha se desviado, ele já foi pastor, mas que ele estava longe dos caminhos do Senhor e que ele tinha acabado de bater o carro dele, estava com muita dor, ele estava tipo gritando de dor e ninguém podia encostar nele assim que ele gritava. E a gente foi lá, comecei a orar por ele. E aí no meio da oração ele me parou e ele começou a movimentar assim o corpo.
Ele falou assim, a dor tá passando, a dor tá passando. E a gente de pé, assim, no meio da recepção do hospital, cheio de gente, as pessoas olhando, as enfermeiras do lado, assim, esperando, tipo meio assustadas, o que tá acontecendo? E um monte de adolescentes, assim, tipo, uns 5 adolescentes. Eu, tipo, eu tinha 14 para 15 anos na época, o mais velho ali devia ter, tipo, 19. E a gente orando, daqui a pouco eu comecei a me ver orando assim em línguas altas no hospital. Eu declaro cura agora em nome de Jesus, não sei o quê. E ele me para assim, oração, fala, para. Ele começou a pular e começou a chorar. Ele falou assim, eu tô curado, eu não tô sentindo nada, eu tô curado. Gente. E as pessoas começaram a chamar a gente, ora por mim, eu também quero ser curado. E aí uma movimentação ali começou a acontecer. E aí a ficha caiu, sabe? Isso, é. Deus pode me usar, eu só preciso está aberto pra isso. Não importa onde, sabe? Pode ser na minha escola, pode ser num hospital, pode ser numa praça, Amém. pode ser num velório. Eu só preciso estar aberto para que o Espírito Santo fale e me use, né? Para que eu seja um instrumento, para que através de mim vidas possam ser alcançadas. Então foi nessa idade assim que minha vida mudou completamente. Eu me mergulhei de vez em missões, comecei meu ministério começou assim, eu viajar pregando em algumas cidades ali perto de São João, em algumas igrejas, bola de neve e não bola de neve também, e muito cedo, e levando esses adolescentes comigo, a gente fazendo essas movimentações nas igrejas, enfim. E aí começou a acontecer assim, até que uma pessoa, o meu líder do ministério lá falou pra mim, você precisa voltar a cantar, porque eu cantei mais novo, eu comecei a cantar muito novo, fui pra um programa de televisão, pro Raul Gil, programa de calouros. Que legal, participei um tempo ali, cantei, depois mudei de cidade, fui pro interior, deixei isso meio de lado, fiquei servindo mais tocando bateria, que foi meu primeiro instrumento. E até que o líder do louvor da minha igreja falou, cara, você tem que voltar a cantar. A música vai ser uma ferramenta para alcançar os corações, onde a sua palavra não chegaria, a música vai chegar. E eu resisti até que houveram algumas confirmações, comecei a cantar e estamos aí até hoje.